nossos ouvintes, tudo bem? Começamos agora mais um episódio do TJCC no Ar, o nosso podcast de política e câncer. Esse é um projeto muito especial do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Eu sou Caterine Moura, sou médica sanitarista, CEO da Brale e líder do movimento TJCC. Aqui comigo, Luana. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Luana Lima, estou na coordenação do movimento Todos Juntos contra o Câncer e também na coordenação de políticas públicas e advocacy da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Isso, e já apresentando daqui a pouquinho o nosso convidado especial, eu quero começar dizendo que ele é um grande parceiro, um parceiro nosso do movimento Todos Juntos contra o Câncer, e ele é uma pessoa muito especial que vocês vão ter a oportunidade hoje de conhecer um pouco mais e entender o que ele faz também de tão importante no âmbito da oncologia no nosso país. Ele possui graduação em medicina, portanto é um colega médico, graduou-se na Universidade Estadual de Campinas, aqui em São Paulo. Tem pós-graduação em medicina intensiva pela MIB, administração hospitalar também, e pela GV, e é sanitarista, ou seja, tem residência médica em medicina preventiva e social. Além disso, é doutorando em saúde coletiva pela Faculdade de Medicina da USP e no início desse ano ele assumiu um compromisso muito importante. Na verdade, um grande desafio. E é por isso que ele está aqui hoje para contar para a gente como tem sido ocupar essa posição de coordenador geral da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no Ministério da Saúde aqui no nosso país. Estamos falando do Dr. Fernando Maia, meu colega, ao qual eu já agradeço por estar aqui comigo. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Caterine. Obrigado, Luana, pelo convite. Muito prazer de estar aqui junto com vocês, participando desse importante podcast para discutir política relacionadas ao controle do câncer. E o Fernando, ele vem conduzindo com muita maestria a coordenação, né, de uma área que é extremamente estratégica e que, diante das estimativas de câncer no país, foi pautada como uma prioridade, né, no governo atual, uma prioridade das políticas públicas de saúde. Bem, o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, prevê que o Brasil deve registrar mais de 704 mil novos casos de câncer por ano até 2025 e 225 mil mortes pela doença a cada 12 meses. O Observatório de Oncologia, plataforma de dados do movimento TJCC, estima que até 2030 o câncer será a primeira causa de morte por doença não transmissível. Então, realmente é uma área e uma atuação muito estratégica na saúde pública do nosso país. Seja bem-vindo, Fernando. É por isso que você está aqui conosco hoje. A gente te convidou para falar de temas relevantes na oncologia, falar um pouquinho também da política, né, nacional de controle, prevenção e combate ao câncer. Mas para começar o nosso bate-papo, vamos falar de quem é o Fernando? Quem é você? Falar um pouquinho da sua trajetória na área da saúde, como você começou a trilhar seus primeiros passos, né, na área da saúde pública, da onde você vem. Vamos falar um pouquinho de quem é o Fernando, pessoa e profissional. Depois a gente já chega no seu desafio atual. Tá certo, Caterine. Então, como você já disse na minha apresentação, eu sou médico, né, eu sou formado pela Unicamp. E desde a graduação, sempre fui um grande apaixonado pela saúde pública e pela gestão em saúde. Terminei a graduação, eu fiz a residência lá em Campinas mesmo, em medicina preventiva e social. E na sequência, logo depois de terminar a residência, eu trabalhei um tempo no Ministério da Saúde, na época como consultor no Departamento de Atenção Básica, trabalhando tanto com a gestão da atenção básica, no apoio aos estados e municípios, como também com o início da discussão que a gente estava organizando das doenças crônicas, na época hipertensão, diabetes, e o início da discussão do câncer na atenção básica naquele momento. Fiquei no Ministério até o final de 2012 e depois eu trilhei um caminho mais assistencial. Trabalhei um tempo como médico de saúde da família, né, no município de Salvador, depois como médico emergencista, algum tempo também em UTI móvel e em UTI. E alguns anos atrás eu vim aqui para São Paulo, a gente está gravando o podcast, e trabalhei um tempo no setor privado. Mas essa paixão pela saúde pública sempre me acompanhou, né? E nos últimos anos estava
No último 1 ano e meio, estava trabalhando como professor num curso de medicina numa universidade aqui em São Paulo. E no início desse ano fui chamado para trabalhar no Ministério da Saúde e começar aí esse grande desafio que tem sido estar à frente da Coordenação Geral da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, esse nome enorme, mas que a gente chama a sigla de CGCAN, que facilita aí para identificar. Ao longo desse tempo também eu estou fazendo o meu doutorado, certo? Meu doutorado é em saúde coletiva, é um doutorado direto em saúde coletiva na Faculdade de Medicina da USP, certo? E eu tenho estudado aí a parte de avaliações econômicas com o meu objeto sendo aí a radioterapia para câncer de pulmão. Então foi já aí uma nova aproximação aí com a pauta do câncer. Parece até que você estava adivinhando, né? Que você ia fazer essa trajetória e ia chegar na atenção especializada e na oncologia. Muito interessante. E eu não sabia tudo. Você sabia desse caminho? Não sabia. E o Fernando tem uma experiência interessante, né, na área administrativa, também tem uma formação nesse sentido. E acho que seria interessante você contar também para a gente como que foi chegar à coordenação e trabalhar na área da oncologia, Fernando. Eu acho que é importante primeiro falar o que é a CGCAN. Vou chamar agora só pela sigla para a gente não ter que repetir o tempo inteiro. A CGCAN é uma área técnica dentro da Secretaria de Atenção Especializada que é responsável pela formulação das políticas relacionadas à oncologia, toda a parte de suporte, de decisões relacionadas à oncologia, de organização do sistema de saúde, definição de diretrizes, pactuação junto ao CONAS e CONASEM de novas políticas, portarias e programas da área de oncologia. Ela é uma área técnica, apesar de parecer pelo nome que ela responde a tudo sobre o câncer, na verdade ela é uma área técnica. O meu trabalho sempre está em muito contato com outros setores do Ministério, como a atenção primária, onde a gente tem a CGCOC, que é uma coordenação que cuida das doenças que são preveníveis e rastreáveis na atenção primária, certo? Na figura da Gilmar atualmente, que tem sido uma grande parceira. Eu tenho uma relação muito forte com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, que é nossa grande referência técnica no país, tanto em termos de assistência oncológica, como pesquisa, inovação e suporte aí aos diversos atores do câncer aí ao longo desses 85 anos de história que o Instituto tem, e com outros setores do Ministério, como, por exemplo, o Departamento de Assistência Farmacêutica, quando eu estou falando de aquisição de medicamentos, a própria departamento aí que cuida da gestão de tecnologia na saúde, quando eu estou falando de novas incorporações. Dentro da SAES, o departamento que cuida de regulação, avaliação e controle, quando eu estou falando de financiamento, de repasse, de custeio. Então, apesar de ter um nome que parece que engloba tudo, ela é uma área técnica, então ela tem funções muito delimitadas e fica nessa constante interface com diversos setores dentro do Ministério para poder efetivar, de fato, a política de saúde. Muito bom você explicar, né? Que eu acho que eu e Luana conversamos com diferentes pessoas, diferentes atores da área da saúde, especificamente também da oncologia, e eu acho que poucas pessoas têm a noção, Fernando, que estávamos conversando sobre isso há pouco, né? Tem a noção dos desafios de ser um gestor público, e um gestor público no Brasil e num nível federal, né? Talvez as pessoas reconheçam mais ou entendam mais os desafios de um médico na assistência, né? Ou de um médico até na gestão de um hospital, mas talvez não tenham a dimensão da complexidade, dos desafios que a administração pública apresenta para o gestor, né? Para uma pessoa que decide aceitar o convite que você aceitou. Então, não sei, se você puder comentar um pouquinho com a gente, quais são seus maiores desafios no dia a dia do seu trabalho, né? À frente lá da coordenação, ou quais são os aspectos que talvez sejam, não empecilhos, mas dificultadores dentro do cenário da gestão pública, da saúde. Eu acho que tem algumas coisas que são específicas da gestão pública, assim. Eu acho que um ponto importante da gestão pública em saúde é que todas as decisões, portarias do Ministério da Saúde, elas devem ser regulamentadas e pactuadas conforme decisões na Comissão Intergestores Tripartite, que é a CIT. A CIT envolve o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, e o CONASENS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Então, um ponto importante é colocar todas as políticas que são apresentadas, elas envolvem
ou deveriam envolver essa pactuação, e nessa gestão a gente tem que se comprometido a que tudo passe por essa pactuação com o CONAS e o CONASENS para ser de fato uma política pactuada. E efetiva, né? E efetiva, senão não tem efetividade. Eu acho que um outro ponto importante de se colocar é que a política pública ela se dá constantemente nessa interface entre diversos setores do Ministério e fora do Ministério. Certo? Então, a gente tem muitas vezes que um tempo para execução que é mais prolongado do que se você falasse, mas para fazer isso não demora tanto, mas eu tenho que discutir com diversos atores, pegar diversos interesses, buscar uma versão de consenso, construir essa política aí com diversas personalidades, instituições que estão envolvidas, que muitas vezes levam um tempo aí maior, porque essas outras áreas, por exemplo, do Ministério, elas também têm outras prioridades que estão ali colocadas para elas, né? Elas não são exclusivas para a oncologia. Então, eu acho que um grande desafio tem sido essa interlocução com os diversos atores dentro e fora e lidar com a rotina da administração federal, em que a gente muitas vezes é consumido boa parte do tempo com respostas que a gente tem que dar a processos judiciais, por exemplo, que tramitam, à imprensa, aos órgãos de controle, à imprensa que faz constantes solicitações e a lei de acesso à informação, que também qualquer cidadão pode solicitar informações. Então, isso muitas vezes consome boa parte do tempo, tanto meu quanto da minha equipe, no trabalho, mas faz parte da administração, principalmente da administração federal, dar conta desse tipo de ações. Fernando, é interessante você estar falando aqui que um dos desafios é lidar com essa diversidade de atores e que têm interesses específicos e que, por vezes, são conflitantes, né? Então, eu queria que você pudesse falar mais sobre como é lidar com esses atores, né, com seus interesses, né, com certeza você recebe diversas demandas, mas traçar essas prioridades dentro da coordenação, né? O que trabalhar, quais são os temas, o que vai ser prioridade. E requer muita mediação? Conta pra gente. Você faz mediação de conflito? Muito... Eu acho que um ponto importante a colocar é que, como a coordenação foi uma coordenação nova, criada esse ano, não tinha muito estruturado quais eram as prioridades ou quais eram as pautas que dentro da área do câncer que a gente deveria tomar. Eu não tenho aí um histórico, isso foi muito criado ao longo desse ano para definir no momento que passou a ter uma área específica do câncer. E ouvir a sociedade e os diversos atores envolvidos me ajudou muito a construir esse plano, quais eram as prioridades, quais eram os pontos principais ao longo do tempo. Certo? Então, é claro que existem interesses divergentes, eles vão existir, mas enquanto gestão pública, para mim foi fundamental ter essas portas abertas, certo? E acho que é um ponto que boa parte das instituições hoje reconhecem o quanto que mudou da gestão passada para esta a abertura das portas, certo? Então, assim, desde o meu primeiro dia enquanto coordenador, já estava recebendo os diversos atores que estão envolvidos. Indústria farmacêutica, associações de pacientes, secretarias estaduais de saúde, secretarias municipais de saúde, prestadores hospitalares, parlamentares. Então, tudo isso o tempo inteiro faz parte da rotina da coordenação. E eu acredito que só dá para a gente construir a política pública se a gente coloca todo mundo mesmo, escuta todo mundo e tenta buscar uma proposta que seja consensual, que seja factível dentro do espectro que a gente tem. Então, de fato, muitas vezes a gente pega os diversos interesses e vai tentando negociar ou mediar ou fazendo propostas no sentido até que ponto você consegue negociar o seu objetivo ou até que ponto um determinado ator consegue flexibilizar para que a gente consiga chegar juntos em algum lugar. Mas é um trabalho muito grande de mediação, de articulação, de conversas. De diálogo, né? Sim. E diálogo positivo, propositivo, e também tem que ter escuta. Nós aqui podemos dizer, compartilhando com você que está nos escutando, que é verdade, né? Nós, desde o início, tivemos um contato com você, logo, acho que no primeiro mês que você estava à frente da coordenação e, de fato, temos mantido um diálogo constante, bastante intenso sobre os temas, né, prioritários, os grandes gaps aí da rede assistencial, os grandes desafios de acesso. E acho que é interessante se a gente puder falar um pouquinho também,
até para a gente compartilhar um pouco da sua visão sobre o papel, né, dos movimentos sociais, das associações de pacientes, porque eu me recordo até que a gente conversou algumas vezes sobre isso, desde nos seus primeiros meses no Ministério, você falava muito em fazer um diagnóstico situacional, um diagnóstico para entender melhor a questão do cenário da política de atenção oncológica e os grandes desafios do território nacional, até porque nós temos situações bastante diversas, né? Dependendo da região do país, e, ao mesmo tempo, algumas dificuldades compartilhadas por todas as regiões. Então, você estava muito focado nesse diagnóstico e nesse processo. A gente também contribuiu e manteve esse contato bem próximo. Então, queria saber de você, qual a visão que você tem, né, da participação da sociedade civil, de uma forma estruturada nessas associações de pacientes ou num movimento como o nosso, por exemplo, do TJCC, seja nessa fase de apoio para diagnóstico ou no próprio avançar aí da construção e execução da política, não é? Não, eu acho que é fundamental. As organizações de pacientes, as organizações sociais que estão envolvidas aí com a pauta do câncer são um ator fundamental, porque representam quem de fato está sofrendo com a doença. Quem de fato está com a doença, ou os familiares de quem está com a doença, ou pacientes que já tiveram a doença. E esse é o fundamental olhar dessas pessoas, porque ela vai trazer a especificidade, porque a gente faz uma política de saúde para atender essas pessoas. Sem dúvida. Não é para fazer um relatório de gestão ou para definir um planejamento. A gente faz uma política de saúde para que a gente consiga melhorar a atenção à saúde que é dada para cada pessoa que está ali na ponta. Então, para a gente é fundamental essa escuta, porque muitas vezes os números não contam para a gente o que de fato está ocorrendo, certo? A gente precisa, e aí dos números daqui a pouco eu quero falar um pouquinho mais, que é uma grande paixão minha. Mas eu acho que quando a gente fala de ouvir os pacientes, é justamente para a gente entender o que de fato é o problema e o que de fato está acontecendo ali na realidade. Muitas vezes, quando a gente olha só o número da gestão, ou às vezes eu falo isso quando a gente pensa, por exemplo, na avaliação de uma nova tecnologia. Se a gente olha, às vezes, só os números e não escuta o paciente, a gente perde um aspecto do tipo, o custo desse medicamento é o mesmo, mas com esse daqui eu não desmaio, com esse daqui eu consigo trabalhar, sabe? Que não é, às vezes, o que está valorizado no estudo ou que está ali nos números objetivos que são apresentados, mas a gente precisa ouvir isso para poder entender, não. Isso aqui é um desfecho relevante para o paciente, isso daqui é algo que a gente... Não adianta a política pública servir só para o gestor, ela tem que servir para o paciente. E a gente só sabe que se ela vai servir para o paciente ouvindo o paciente. Claro, e até entendendo as necessidades não atendidas, ou, sabe, até aquelas que são atendidas, mas de que forma estão sendo atendidas, né? E os aspectos qualitativos, que eu acho que é isso que você está colocando na mesa, né? A jornada do paciente é muito além de cumprir ou não um procedimento, ou ter acesso ou não a uma cirurgia oncológica. A jornada tem aspectos muito mais relevantes e só o paciente pode contar essa história, né? Não tem como, o número não é capaz de contar as histórias atrás de cada atendimento, cada processo de diagnóstico, tratamento, segmento no paciente oncológico. E, Luana, vamos perguntar da política ou não? Vamos. Eu só queria destacar que realmente é muito importante essa escuta que a coordenação tem feito. O movimento, ele congrega, né, mais de 300 instituições. A gente tem desde entidades de apoio ao paciente a sociedades médicas, por exemplo. A gente tem agora também gestores, agora a gente tem recente do Pará, entraram também, oficializaram como membros do TJCC. Então, acho que um ponto que é interessante, que é importante, né, nessa atuação é que eles também trazem para a gente, né, essa questão de uma boa interlocução com a coordenação, né? Então, a gente, enquanto movimento, vê isso. Mas falando especificamente agora da atuação política, Fernando, está em tramitação, né, o projeto de lei 2952 de 2022, que institui essa nova política de prevenção e controle do câncer no âmbito do SUS, né? Eu queria te perguntar, né, tendo em vista todos esses atores que também têm interesse nessa política, enfim, e também nessa interlocução que tem que ser feita com estados, municípios, né, para a efetividade do texto, né?
dessa política, como você vê de forma prática, assim, essa política ela pode trazer mudanças estruturantes realmente? Existe uma interlocução aí com os gestores nos âmbitos federal, municipal e estadual para uma efetividade dessa política? O que você pensa sobre esse texto? Então, o projeto de lei, que é o 2952, que foi aprovado recentemente na Câmara dos Deputados, atualmente está em tramitação no Senado. Certo? É um projeto de lei que é um fruto de um trabalho do Legislativo, né? Então, do grupo de deputados que debateu ao longo aí de alguns anos as questões do câncer, certo? Baseado no que a gente já tinha de portarias ministeriais e outras contribuições que foram julgadas importantes, e foi construído um texto. Certo? Eu acho que, enquanto gestor público, eu entendo que existir uma lei que institui uma política torna ela muito mais segura e perene enquanto política do Estado do que quando ela existe no modelo de portaria em que ela pode ter modificações de uma maneira mais frequente. Os últimos anos mostrou para a gente que muita coisa foi perdida na saúde pública e a gente entende que algumas coisas, o fato de existir uma lei torna elas muito mais seguras e muito mais consolidadas. Entendo que tem alguns pontos do projeto de lei que a gente precisou discutir com os deputados e rever algumas redações, certo, para alinhar aí alguns pontos, mas é uma discussão que é eminentemente do Legislativo, certo? Enquanto governo federal executivo, a gente acompanha, dá as nossas contribuições, mas isso vai ser ainda definido ao longo da tramitação no Senado e posterior envio aí para a sanção presidencial quando for aprovado um texto final. Eu acho que, além da institucionalização, tem alguns pontos que eles trazem que são muito importantes para pensar a execução disso na localidade, como, por exemplo, a questão da navegação do paciente, certo? Que é algo que só vai existir, só consegue existir se eu tenho isso no local, no município, no estado, né? Então, isso acho que é um grande desafio que a gente vai ter na efetivação do projeto de lei, de como que a gente vai implantar isso. E tem vários outros pontos que eu acho que são importantes aí, mas que eu acho que no saldo geral ele traz muitos pontos positivos para a saúde pública e a atenção do paciente com câncer no país. E vocês trouxeram contribuições, né? A coordenação trouxe para o texto também, não é? Assim como a sociedade civil, né? A sociedade civil. Sim. Antes da aprovação na Câmara, a gente teve algumas reuniões para definir ali alguns pontos e propor uma redação alternativa de alguns dos artigos. Agora, a partir da aprovação e da sanção, né, o projeto de lei que institui a nova política, ele quase que traz de presente para o executor, né, novos compromissos ou consolidação de outros compromissos, prioridades, enfim, novos desafios. Então, vai chegar lá na SAES, assim como vai chegar nos estados, nos municípios, enfim. Essas mudanças estruturantes, ou não sei se tão estruturantes, mas reorganizadoras de alguns aspectos, ela vai chegar para o executivo, né? Apesar ou para além de ter sido uma construção e uma proposição do legislativo. Como que você acha, então, que especificamente a SAES vai ter que, não sei se estruturar, mas vai executar, né, o que lhe cabe nesse processo, claro, no âmbito das suas atribuições e da sua competência, sendo o nível federal do executivo. E como que você acha que os estados, os municípios vão receber as eventuais mudanças ou compromissos, né, que vão estar ali estabelecidos para a execução da nova política? Olha, eu acho que tem como eu falei, a depender do texto final, a gente pode ter ações diferentes que vão ter que ser tomadas. Eu acho que uma postura clara que eu trago é que o que for aprovado por lei, a gente, enquanto Ministério da Saúde, vai ter que regulamentar. Exato. De acordo com o que está aprovado no texto da lei. Certo? Eu acho que o momento de discutir ou de debater os aspectos é até a aprovação final. E sendo aprovado o final, a gente vai ter o trabalho aí de executar e de planejar o que é necessário para executar. Certo? Um dos pontos que eu acho que a política traz, que envolve maior reorganização das ações do Ministério, é quando ela traz a discussão da compra centralizada de alguns novos medicamentos. Isso vai demandar uma estruturação
do Ministério. Hoje... Uma mudança dos processos. Uma mudança dos processos. Porque hoje, os medicamentos que a gente tem de compra centralizada, que são 9 formas terapêuticas, eles são realizados pelo Departamento de Ciência Farmacêutica, certo? Dentro do que eles têm do componente especializado da ciência farmacêutica. Mas isso não é adequado porque o oncológico tem especificidades, certo? Mas não existe hoje, por exemplo, uma área na SAESE que cuide de aquisição de medicamentos. Então, em sendo aprovado isso no texto final, vai ter que existir uma decisão do Ministério de como que se adequa a estrutura ministerial para assumir essa nova função e dotando de profissionais adequados, processos de trabalho, estruturação, independente de onde for dentro do Ministério, mas vai ser necessário um movimento de organização de um novo processo de trabalho para dar conta dessa demanda que está hoje no texto do projeto de lei. E aí voltando naquela sua fala inicial, né, sobre os principais desafios, tem a questão do tempo, né? Ou seja, para quem não entende muito bem os tempos da administração pública ou não entende o momento de regulamentação, acho que é legal essa oportunidade para explicar, né? Que vai ser, além de tudo isso que você comentou, um momento de muita discussão técnica, né? Definições importantes do planejamento dessas ações. E vai levar tempo, né, Fernanda? A gente já sabe que o tempo aqui vai ser uma variável a ser manejada, né? Mas antes da próxima pergunta, só para dar um break e você poder respirar. Tem sido difícil esse desafio? Como você está se sentindo? Conta pra gente. Não, a experiência é incrível. Assim, tem sido um desafio profissional muito... eu tenho aprendido muito todos os dias. Assim, é um grande aprendizado, o desenvolvimento dessas habilidades de comunicação, de negociação, de definir um planejamento de resposta a isso. Em termos de aprendizado e de satisfação com o trabalho, isso tem sido incrível. Mas é um trabalho, como você colocou, toda essa parte de negociação, de discussão, de interface com os diversos atores, isso é um trabalho que muitas vezes ele é cansativo, porque enquanto gestor, muitas vezes eu sou a primeira porta aberta que uma instituição ou uma determinada indústria ou uma associação de pacientes consegue acessar. E muitas vezes eu tenho que lidar com questões que não consigo resolver sozinho e que eu dependo depois dessa articulação e dessa negociação posterior. Mas tem sido positivo. Que bom. E é uma questão até de... Acho que é importante você falar sobre isso para a gente poder, as pessoas também poderem compreender, né? Que você tem um âmbito de atuação e também limitações, né? Que isso depende de uma construção e de articulações, né? Mas ser gestor público não é bem um trabalho, né? É uma missão, é um propósito. Eu tenho certeza que você está caminhando, como a Luana falou na sua apresentação, com muita habilidade, né? E o cenário pela frente é igualmente desafiador, mas algo me diz que você está bem preparado para ele. Vamos ter momentos interessantes pela frente. Pois é, e Fernando, você estava falando da política e da forma de compra, né, de medicamentos, e esse é um tema que se debate muito, né? A questão da incorporação de tratamentos, de tecnologias, mas a gente tem um problema que é o acesso. Você estava falando também sobre a questão, né, da CIT, a gente tem debatido muito, né, que o medicamento ele é incorporado, mas não há um processo antes, né, para se discutir sobre o efetivo acesso, sobre possibilidade de compra, quem vai pagar esse medicamento ou tratamento, enfim. A questão do acesso hoje é algo bem... é um ponto bem importante hoje na discussão da efetividade e garantia de direitos. Como que você vê, assim, esses processos difíceis, né, que exigem aí... mediação, exige diálogo, mas também novas construções. Como que você vê essa articulação e o trabalho, por exemplo, para fazer uma construção para que haja efetividade, como no caso do acesso a tratamentos e medicamentos, assim? E até conta para a gente se a percepção interna lá no Ministério é a mesma que nós temos externamente. Quer dizer, o acesso é um grande desafio que está na pauta do Ministério, quando vocês estão discutindo, seja a questão de incorporação ou até a própria assistência à saúde.
O acesso está na mesa, lá, da gestão federal? Não, com certeza está na mesa. Eu acho que quando eu tive o primeiro contato com aquele estudo Meu SUS não é igual ao seu SUS, me chamou a atenção e me colocou um grande incômodo, porque a gente tem que modificar a política para que o meu SUS seja igual ao seu SUS, certo? Eu acho que é um ponto crítico aí de reorganização dos processos, certo? E acho que esse é um ponto que eu tenho trazido muito forte, assim. O processo de quando um medicamento oncológico é incorporado, hoje ele não é claro, não é transparente de quais são as etapas que vão ser tomadas a partir do momento de uma incorporação, quais são as atribuições dos gestores estaduais, municipais e federais, quanto tempo que se tem para fazer isso e de onde vem o dinheiro, certo? São vários pontos, são várias questões esse é um ponto crucial, que não estão claras no processo, não foram definidas até então. A Conitec tem 11 anos aí de história, né? E que tem aí feito aí avançou muito na discussão sobre a avaliação de tecnologia no Brasil. Hoje tem uma pauta muito estruturada e consegue trazer isso de uma maneira muito clara, os processos, mas depois que ela recomenda uma incorporação, o processo posterior não está claro. Isso precisa ser melhor definido e ser melhor estruturado dentro da política pública de forma transparente, pactuado em CIT, de forma bem clara qual vai ser esse processo, como que ele se dá, para que a gente consiga garantir esse acesso. Eu acho que uma meta dentro do Ministério da Saúde é que, de fato, o meu SUS seja igual ao seu SUS, que a gente consiga, que em breve, certo, que a gente consiga que todos os pacientes tenham acesso às medicações que já foram incorporadas, que já tiveram a discussão de incorporação e que não tenha diferença pelo local onde o paciente está sendo atendido. Então, estou entendendo que essa é uma prioridade clara, né, do governo, ou seja, ampliação e garantia do acesso. E se a gente for pensar no cenário, depois do diagnóstico feito, imagino que agora você esteja numa fase de planejamento e endereçando, né, as primeiras prioridades, mas se a gente fosse elencar aqui outras prioridades, por exemplo, para os próximos anos, né, na área da atenção oncológica, quais seriam elas? Você consegue compartilhar aqui para a gente? Consigo, mas antes que eu vou aproveitar o gancho para falar da questão dos dados. Então vamos lá. Então volta nos dados. Eu acho que quando eu assumi, e por ser uma área nova, certo, a gente não tinha os indicadores de maneira consolidada dentro da área, de uma forma que conseguisse claramente definir quais eram os problemas, certo? Enquanto médico sanitarista, eu sou apaixonado por dados, eu quero ter dados, eu só consigo propor uma política pública, ou definir uma prioridade, ou definir como que a gente vai atuar a partir de dados que mostrem para mim qual é o real cenário. E a gente tinha uma grande desorganização desses dados. Muitos dados já existem, certo? E a gente está trabalhando principalmente com dados que são públicos, dados que já são amplamente difundidos, mas como que a gente organiza eles para fazer sentido? 100 mil colonoscopia é muito? É pouco? O que significa? O que significa isso? Qual que é a correlação disso com a população? Onde que estão distribuídos? Quando eu olho hospitais de alta complexidade, que a gente tem mais de 300 hospitais, tá, mas onde eles estão? Onde não tem hospital? Seja onde tem menos hospital do que deveria. Então, todo esse refinamento dos dados foi um projeto que eu levei aí ao longo dos primeiros meses para estruturar os dados, porque sem dado não se faz gestão, sem informação não se faz gestão. E falando então quais são as prioridades, certo? Uma prioridade importante nossa tem a ver com a detecção precoce do câncer, certo? Então, assim, como que a gente vai proporcionar o diagnóstico precoce e estruturar o rastreamento do câncer? Então, para o rastreamento, a gente tem hoje, rastreamento do câncer de colo de útero. A gente está no desenvolvimento de um projeto piloto junto ao estado de Pernambuco para efetivar a utilização do teste molecular de HPV, certo, para rastreamento do câncer de colo de útero. A partir dos resultados desse projeto, a gente deve propor no próximo ano a revisão das diretrizes do rastreamento do câncer de colo de útero no Brasil e a implantação do teste molecular em todo o território nacional. A gente está desenvolvendo o rastreamento para câncer coloretal, então a gente está desenvolvendo as diretrizes, construiu um grupo de trabalho para elaborar essas diretrizes e conseguir aí ter recomendações sobre isso. A gente tem um projeto para
qualificar o diagnóstico, certo? Então, tanto o diagnóstico por imagem, exames importante. de endoscopia, colonoscopia, anatomia patológica, que é um grande gargalo no país todo, certo? Então, como que a gente vai qualificar esses exames de imagem? A gente tem um projeto também com relação à alta complexidade. Então, como que a gente garante que todas as regiões de saúde, as macro-regiões de saúde vão ter, então, serviços habilitados na alta complexidade, que é um desafio. A gente tem algumas regiões de saúde no país em que elas ainda não existem, certo? Como que a gente garante o acesso à radioterapia em todas essas regiões também, considerando que o acelerador linear é um equipamento de complexa implantação e não é algo que eu ligo na tomada e está funcionando. Não é corriqueiro nem rápido, né? Não é um ultrassom que eu comprei pronto, substituo. Ele tem toda uma logística de compra, de fabricação, processo até chegar no local, de instalar, comissionamento, que é bem complexo, certo? E a gente está concluindo o PERSUS, que foi um programa planejado lá atrás, em 2012. A gente está concluindo, a gente ainda tem aí 34 soluções para entregar até o final do ano que vem, certo? Planejando o PERSUS 2, como é o nome que a gente tem chamado agora, mas que a gente está planejando como é que a gente vai estruturar esse novo programa para garantir essa ampliação de acesso e substituir os equipamentos que a gente tem obsoletos, certo? Que são aí muitos equipamentos com 10 anos ou mais no país, certo? E a gente tem um processo importante de qualificação do cuidado também, que eu acho que é um ponto importante, que é a elaboração dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, para que a gente padronize qual é o atendimento que a gente quer ter no SUS, como que a gente garante esse atendimento aí para todo mundo que tem aquela doença, naquele estadio, ter acesso à mesma medicação. E, por fim, para eu também não ficar colocando... Eu falei você fala prioridades, eu falo aqui tudo. Eu acho que a gente precisa ter um olhar muito importante e claro com relação ao câncer infantil, que é um câncer que é muitas vezes invisibilizado nas discussões e que a gente tem que trazer essa discussão. É totalmente diferente do câncer de adulto, tanto em termos de diagnóstico, quanto em termos de fatores que podem predispor. Então, assim, é um mundo à parte. E até de profissionais qualificados, né? Especialistas é um grupo que em determinadas regiões está totalmente desassistido. Totalmente. Então a gente tem feito, e aí colocando eles também enquanto uma prioridade para a gente qualificar essa atenção. E aí eu destaco a interface que nós temos tido com a Organização Pan-Americana de Saúde, certo? Enquanto é um importante parceiro para as articulações internacionais e trazer muito do que a gente tem de conhecimento de fora, das experiências exitosas de fora, para poder qualificar e trazer aí um olhar que é também da América Latina. Sem sombra de dúvida. Inclusive, a gente conversou sobre esse tema, você estava lá conosco, lado a lado conosco, na abertura do TJCC desse ano, falando exatamente isso, como aproveitar experiências exitosas de políticas nacionais, de países que estão estruturando seus sistemas de saúde para enfrentamento, né, e combate ao cenário de incremento aí de incidência e mortalidade por conta desse grupo extensivo de doenças que a gente chama de câncer, mas a gente sabe que tem mais de 100 tipologias, né? Então, a gente falou sobre isso lá na abertura e eu não tenho dúvida nenhuma que sempre é possível aproveitar, né? Fazendo adequações, obviamente, com o cenário, até porque temos marco regulatório específico, temos um desenho político-administrativo do nosso sistema de saúde também específico, mas há experiências por aí em outros países, né, que podem ser aproveitadas aqui. Agora, para não deixar passar, eu sei que a lista de prioridades já está bastante longa, mas não poderia deixar de te perguntar sobre as cirurgias oncológicas, né? A gente conversou sobre isso em algum outro momento e nós sabemos que, bom, no cenário curativo de câncer, sobretudo aqueles com diagnóstico precoce, a cirurgia ainda é aquele tipo de alternativa terapêutica mais eficiente, né? Com relação ao desfecho de cura para boa parte dos cânceres diagnosticados no momento adequado, precocemente. Então, não sei se você chegou a dar uma olhadinha nos números, imagino que sim, da produção efetiva, né, de cirurgias por centros no Brasil, mas imagino que também seja uma prioridade incrementar
oferecer uma ampliação aí de acesso ao tratamento cirúrgico, né? Não, como eu falei, prioridades são muitas, porque os cânceres têm muitas particularidades. Exato. Eu acho que pegando o gancho de ter mais um tempo para responder essa pergunta das prioridades, com relação à cirurgia, nós temos feito aí um trabalho junto à Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, de revisão de procedimentos que já existem na tabela, de incorporação de novos procedimentos, que não é bem uma incorporação, isso não vai passar pela Conitec, é criação do procedimento por videolaparoscopia, que, por exemplo, não existe da laparoscopia, hoje, né? Certo? E que videolaparoscópio já é incorporado ao SUS há muito tempo, já existe na média complexidade, então não faz sentido ele não existir para a oncologia. Então a gente está no processo aí de construção desses procedimentos para que eles possam ser implantados aí no SUS também. Certo? E conseguir ampliar também os locais onde faz a cirurgia, a capacidade dos serviços hoje, porque a gente sabe que muitas vezes o paciente, quando ele chega num estadio mais alto e que o tratamento dele vai ser só quimioterapia, ele espera menos tempo para o tratamento do que quando ele chega no estádio inicial, que aí ele depende de uma fila cirúrgica, que ele depende do tempo ali para conseguir o agendamento. A gente tem buscado também como que a gente amplia a capacidade de cirurgias, certo? E amplia os locais onde possam ser feitas essas cirurgias. Continuando o gancho, então, das prioridades, já que você me deu mais uns tempinhos para responder. Por favor. Um outro ponto importante que a gente tem iniciado os debates junto à coordenação da saúde da pessoa com deficiência é a questão da reabilitação. Sim. Certo? A gente tem aí muitos cânceres que causam aí problemas de saúde definitivos, que necessitam aí de uma reabilitação, às vezes temporária, às vezes permanente, e a gente precisa que isso esteja incluído tanto na lógica da alta complexidade em oncologia, quanto na rede como um todo, porque esse paciente, depois de curado de um câncer, ele não precisa continuar acompanhando num CACOM, num NACOM, mas ele vai precisar muitas vezes de ter um cuidado com a sua prótese fonatória, vai precisar de um cuidado com relação à reabilitação física. Então, a gente precisa que isso esteja aí articulado, e estamos discutindo isso. E cuidados paliativos, que a gente está no movimento da Secretaria de Atenção Especializada da Saúde como um todo, discutindo uma política de cuidados paliativos, que hoje o SUS a gente não tem uma política institucionalizada via portaria, a gente está nesse movimento, e que vai abrir, a partir de uma política nacional aprovada, algumas agendas que a gente vai precisar fazer que são específicas, como, por exemplo, acesso a medicações analgésicas, acesso a suporte ventilatório, capacitação de profissionais para lidar com essa questão do cuidado paliativo e toda uma agenda aí que é importante também. Na verdade, né, nessa prioridade, a gente está vendo pontos aí do cuidado integral, né? Que você está tentando abarcar todos esses pontos. Agora, não sei, Luana, se você está satisfeita, se tem alguma outra questão para colocar, mas a gente está caminhando já para o fim do nosso bate-papo. Também não sei você, Fernando, se quer deixar uma mensagem ou alguma outra questão aqui na mesa para a gente conversar ainda. Eu só queria antes destacar, Fernanda, e agradecer também, porque com os projetos do movimento TJCC, a gente tem conseguido debater algumas questões específicas, né? Então, o Observatório de Oncologia, Catarine, que tem tido uma ótima interlocução com a coordenação, no sentido de contribuir com esses dados, com as análises que a gente faz. Temas também mais complexos que a gente tem debatido, como financiamento, né? Na oportunidade do Congresso, a gente pôde falar, aprofundar um pouco mais com especialistas. Então, também queria agradecer em nome do movimento TJCC, porque a gente tem tido a possibilidade de ter essas interações e de contribuir, né? Trazer também quais são as principais pautas, né, para o movimento, dentro da atenção oncológica, da prevenção. Então, é uma interação muito importante. Eu não sei se você quer deixar um recadinho para quem está nos escutando. Eu acho que, principalmente, agradecer a vocês pelo convite de estar aqui. E dizer que o que eu acredito é que a política pública vai ser construída nesse diálogo, certo? No Todos Juntos contra o Câncer, certo? E não só o movimento em si, mas todos, de fato, juntos contra o câncer. Eu não consigo implantar uma política de saúde se eu não tiver todo mundo que está envolvido, todo mundo que tem aí alguma interação, e às vezes a gente tem até que sair da nossa caixinha e pensar, não, se eu vou falar de uma política de promoção da saúde, eu tenho que estar aqui com educação junto, com muito trabalho, com assistência social, com meio ambiente,
sabe? São muitas questões que têm que estar juntas e articuladas, mas a gente só vai construir uma política para, de fato, ter o controle do câncer no país se a gente estiver todo mundo junto, numa mesma mesa, com diálogo. Vai ter momentos divergentes. Hoje o clima foi ótimo, mas eu sei que tem muitos pontos que são polêmicos, que a gente vai ter discussões, vai ter divergências, vai ter posicionamentos diferentes, mas é assim que se constrói a política, é nesse diálogo, nessa conversa, nessa construção conjunta e na mediação para que a gente consiga. Então, eu me coloco aqui totalmente à disposição para voltar quando vocês quiserem debater algum outro tema, e espero que a gente esteja junto nessa parceria aí por muito tempo. Estamos. Agora, não sei se você vai ter muito tempo para voltar aqui no nosso podcast, né, Luana? E com tanta prioridade, acho que nem dormindo. Mas conte conosco, a gente também está aqui reforçando o nosso compromisso em nome do movimento e todas as organizações que estão conosco, e também falando em nome de todos os pacientes que têm sua vida tocada e impactada pelo câncer. Eu quero deixar, assim, uma mensagem final de agradecimento a você e dizer que essa é uma pauta pública, né, de extrema relevância e magnitude, mas é preciso construir uma agenda positiva também, né, uma agenda estratégica, prioritária do governo, que já está dada, mas acho que uma agenda positiva. Precisamos falar mais do câncer, falar mais também de prevenção, não só do diagnóstico e tratamento, né, e alertar a população de que é um esforço conjunto. A gente precisa ter um compromisso individual e também coletivo para conseguir fazer, de fato, prevenção e combate ao câncer. Então, assim, eu quero mais uma vez agradecer, Fernando. Foi muito legal esse bate-papo, muito orgulhosa de ter um sanitarista nessa posição tão desafiadora e estratégica. Me sinto representada. Conte com a gente. Foi muito legal a sua participação no nosso podcast e também quero agradecer todo o carinho e a atenção que você tem conosco desde o início da sua chegada aqui no Ministério da Saúde. Também quero estender o agradecimento a todos vocês, nossos ouvintes que estão seguindo o nosso podcast. Obrigada pela atenção e pela fidelização. Continue acompanhando o TJCC no ar, o nosso podcast de política e câncer. Aproveite para seguir também o site e nossas redes sociais do movimento TJCC, em todas as redes aí mais conhecidas, @movimento TJCC. Vamos ficando por aqui, né, Luana? Obrigada por estar comigo em mais esse episódio. Obrigada, Caterina. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, gente.